Boa noite, irmãos. Que bom que mesmo a gente estando separado por esse isolamento, nós podemos sentir a presença de cada um de vocês, pois estamos unidos no amor de Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Então eu convido você, aí no seu lar, que nós possamos juntos louvar cantos de adoração a esse Deus maravilhoso. Amém?
seu sangue declarou, assim que eu luto minhas guerras. Mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue declarou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, e é certo que misericórdia e bondade seguem. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que em Ti nós somos mais do que vencedores, ó Pai. E não há nada, Senhor, nada que prevaleça contra Ti. Aleluia. Boa noite, gente! Que delícia de louvor! Muito boa noite para os pequenos e para os grandes também. Fico muito feliz que tem muito adulto que está, aprendendo com a tia Jujuba. E aí, galerinha? Estão contentes hoje? Ah, eu estou muito contente. E hoje eu trouxe uma história muito legal. Gente, para começar a falar da nossa história, a gente vai falar de uma coisa que eu acho muito importante. Sabe o que é? A nossa visão. Sim, através dos nossos olhos, da nossa visão, a gente pode enxergar tudo ao nosso redor. Mas vocês sabiam que algumas pessoas, na verdade muitas pessoas,
sofrem com uma doença que deixam as pessoas cegas. Oh, meu Deus, tem pessoas que não enxergam. Sim, tem pessoas que não podem ver as flores. Não podem ver as flores coloridas, não podem ver as coisas mais lindas da natureza. Sim, tem pessoas que às vezes, mesmo com óculos assim de grau, não conseguem ler um bom livro. Mas a nossa tecnologia hoje está tão avançada que agora tem a leitura em braille, né? Aquela leitura que é cheio de pontinhos assim, e que as pessoas que não enxergam conseguem traduzir isso sentindo aqueles pontinhos. Sim, olha só. As pessoas também que têm dificuldade de enxergar não conseguem ver as cores. Olha só que bonito esse brinquedo. Uma pessoa que não enxerga não vai conseguir ver assim as cores, né? Isso é muito triste, né, gente? A gente está falando dos dias atuais, mas vocês sabiam que muito tempo atrás, bem lá atrás, naquele tempo que Jesus andou aqui na terra, também já existia essa doença. E é sobre um homem que era cego que a gente vai falar hoje. Vocês sabem quem é? Vocês sabem? Bartimeu. Sim, Bartimeu é esse carinha aqui, que a tia Jujuba trouxe. Vejam bem, ele tem uma venda aqui porque ele não enxergava, ele era cego. Certa vez, Bartimeu estava na rua, sabe, sentadinho ali na calçada, só escutando os barulhos ao redor dele. Mas ele começou a ouvir muitos passos. Muitos passos. E cada vez esses passos foram se aproximando cada vez mais. E ele começou a pensar, nossa, mas o que é essa multidão? São muitos passos. E ele começou a ouvir pessoas que estavam chegando perto dele e aquela multidão falava de Jesus. Aquela multidão era a multidão que vinha junto com Jesus. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Começou a gritar, Jesus, Jesus, Jesus! Bem alto, para Jesus ouvir. Jesus, Jesus! Opa, Jesus escutou. Jesus parou a multidão e disse, peraí, tem um homem me gritando, peraí. Jesus foi lá perto de Bartimeu e disse, oi Bartimeu, o que você deseja? Bartimeu ficou emocionado e começou a pedir, Jesus, eu sou um pobre coitado que não consigo enxergar. Eu sou cego, Jesus, por favor, eu quero muito enxergar as belezas que o Senhor fez. Por favor, Jesus, por favor. Sabe o que aconteceu? Jesus ouviu Bartimeu e Bartimeu enxergou. Gente, que alegria! E sabe o que é mais importante? Bartimeu teve o privilégio. A primeira coisa que ele enxergou quando abriu os olhos foi o rosto de Jesus. Que delícia! Já pensou que sensação maravilhosa? Enxergar o rosto de Jesus. Bartimeu saiu pulando de muita alegria, pulava para cá, pulava para lá. Ele ficou muito feliz por ter recebido esse milagre. Mas por que Bartimeu recebeu esse milagre? Porque ele teve fé. Ele teve fé e confiou em Jesus. Você aí de casa, quando você quer alguma coisa, quando tem alguém na sua família doente, quando algum problema está chegando aí, o que você pensa? Poxa, as coisas não têm solução, eu sou um pobre coitado, oh meu Deus, você só reclama? Gente, nós temos oportunidade de conversar com o Senhor todos os minutos que nós temos vida. Sim, a gente pode ir lá e falar, Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso desse milagre. Jesus, me ajuda, por favor.
E eu garanto que se você tiver fé e confiança, Jesus vai ouvir a sua oração e vai te dar o milagre. Olha só, eu trouxe aqui um versículo que está em 2 Crônicas 20:20. Sim, lá na Bíblia. Confie no Senhor teu Deus. Gente, isso diz tudo. Se a gente confiar em Deus, tudo que for bom para nós, Ele nos dará. Tá bom? Eu espero que vocês estejam bem confiantes, com bastante fé que essa pandemia logo vai passar, que daqui a pouco vai estar todo mundo junto e que se você aí em casa está passando por algum problema e você acha que não tem solução, olha só, Bartimeu era cego e foi curado. Hã? Não é uma lição legal? Então, pessoal, espero que essa semana vocês estejam bem confiantes e com muita fé, com todos os problemas que a gente está passando, vai passar. Jesus vai nos dar um milagre se a gente confiar. Um grande beijo, galerinha! Que você possa se sentir seguro nos braços daquele que nunca te deixou, nunca te deixará. Nos braços de Jesus, aquele que te acolhe, enxuga tuas lágrimas, que cuida de você. Só nos braços dele está a nossa segurança. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Que possamos descansar nos braços dele, daquele que nunca nos deixou e nunca nos deixará. Venha o que vier.
novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaímos em ti. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Eu quero dizer para você, descanse na presença do Senhor, confie nele, espere nele, pois ele está com certeza cuidando dos nossos corações melhor do que ninguém. Seja muito bem-vindo à nossa celebração da Terça da Esperança. Eu quero mandar um abraço a todas as famílias que estão agora nos acompanhando, todas as pessoas que estão agora conectadas conosco, especialmente você visitante, você que tem ligado o seu YouTube, seu Facebook, o seu instrumento aí de conexão para poder cultuar, celebrar a Jesus conosco. Então seja muito bem-vindo, é uma grande alegria receber você e estar com você aqui nesse dia, é um grande privilégio também. Quero agradecer a Deus por todos vocês que têm mantido a fidelidade na contribuição, na sua participação nos dízimos e nas ofertas. Aí está na sua tela aparecendo como você pode fazer a sua contribuição através dos dispositivos bancários, seja depósito, transferência ou através da secretaria da igreja. Então eu quero dizer também a você uma palavra que está lá em Atos capítulo 20, versículo de número 35, que diz: melhor coisa é dar do que receber. Você sabe quanto é melhor e muito mais privilegiado da nossa parte, nós podermos dar ao invés de pedir emprestado. Quanto é melhor a gente poder emprestar, quanto é melhor a gente poder ofertar e também poder agir em generosidade ao invés de pedir emprestado. Por isso, continue na sua generosidade, continue ofertando, abençoando o reino de Deus, porque nós temos orado aqui na nossa comunidade, com a nossa liderança, orado por cada um dos irmãos e irmãs que têm feito a sua parte no reino e contribuído. E também temos orado para que Deus possa abençoar seu emprego, seu trabalho, preservando o seu trabalho, e para aqueles que estão sofrendo com desemprego, para que o Senhor abra as portas, para que a nossa cidade viva dias melhores e para que possamos ver a sua vida e a sua família prosperando também. Nós temos orado por você e graças à sua contribuição nós podemos continuar sonhando e fazendo algo maior e melhor para o reino de Deus a cada dia e cada dia melhor. Bom, eu vou mudar de câmera porque eu quero também dar um aviso especial para você que está nos assistindo aí na sua casa, você que é adolescente ou que tem filho adolescente. Aí, ó, fica muito atento, que agora nessa semana, amanhã, às 19h30, nesse canal do YouTube do IPI Sertanópolis, haverá uma transmissão online, ao vivo, da rede Up Teens. Os adolescentes da nossa igreja vão fazer uma live aqui nesse espaço, nesse lugar, com os nossos adolescentes. Então, atenção, papai, mamãe, conecte o seu adolescente, coloque ele em frente ao celular,
Coloque ele em frente da TV e diga: hoje é o dia da Up Teens, e você vai poder participar dessa celebração ao vivo amanhã conosco aqui às 19h30, tá bom? Marca bem esse horário. Bom, agora eu vou mudar de câmera de novo, porque hoje eu estou com uma sensação boa no meu coração, uma sensação boa para poder dar uma notícia melhor ainda para você. Eu não sei se você tem recebido e notado as últimas notícias, né? Nós estamos aí com algumas restrições sendo diminuídas em relação ao Covid, e então nós queremos fazer um convite para você que está vencendo o Covid, e nós queremos fazer um convite todo especial. Antes de colocar na sua tela esse convite, eu queria que, né, por gentileza, você compartilhasse aí no chat do YouTube ou do Facebook, da maneira que você achar melhor. Diga aí quem está cansado de ficar em casa e gostaria de celebrar na igreja. Então coloca assim, hashtag igreja na igreja, porque a gente está cansado da igreja na casa, né? Igreja em casa, é muito bom, é maravilhoso, a gente tem tido experiências tremendas, mas igreja na igreja também faz parte da nossa vida. Então eu quero que você compartilhe aí, hashtag igreja na igreja, porque agora eu vou colocar um aviso para você, mas segura aí, não coloca ainda não, Guilherme, que nós já vamos colocar aí, mas antes eu quero que ruflem os tambores, faz favor aí, Denis, ruflem os tambores aí. Nós vamos colocar uma notícia muito especial para você, para sua família, para agora, na próxima semana, tá bom? Então, hora que eu colocar essa notícia, espera aí que eu acho que talvez você ainda não entendeu, eu não estou conseguindo ouvir a celebração do outro lado da câmera, mas eu vou precisar da ajuda do pessoal aqui do louvor com a gente. Hora que eu colocar essa notícia, eu queria que você celebrasse, porque nós vamos adorar Jesus, tá bom? Então, atenção, rufla os tambores aí, que agora nós vamos preparar a notícia. 1, 2, 3, coloca a notícia aí, Guilherme. E aí, gente, uhul! Estamos de volta, minha gente. É isso aí, a partir de domingo nós abrimos a porta do nosso templo para poder receber você, a sua família, claro que com todas as orientações que você vai receber pelas redes sociais, para o nosso culto presencial. Então nós estamos muito felizes, muito satisfeitos com a oportunidade de poder fazer, ainda que com muita restrição, pelo menos o nosso contato visual, o nosso contato presencial vai acontecer. E atenção, vai acontecer de uma maneira muito interessante, porque nós queremos fazer algumas experiências para ver como vamos reagir nesses dias de templo aberto novamente. Nós teremos no domingo 3 horários de celebração, às 10 da manhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, e às 19h30. Às 9 e às 18, nossa celebração ela tem uma dinâmica reduzida, ela tem uma dinâmica voltada para o público, não haverá transmissão online, tá bom? Então não adianta ligar o YouTube nesse horário, não haverá transmissão nesses horários, porque às 19h30 nós teremos uma celebração híbrida, ao mesmo tempo que estaremos online, interagindo com você que não pode vir ao templo por causa que você tem mais de 60 anos, ou você tem filhos pequenos e não poderá sair da sua casa, nós também estaremos presencialmente com alguns irmãos e irmãs que virão aqui conosco, tá bom? Então, nesse domingo, atenção ao horário, 9, 18 e 19h30, você escolhe o horário, eu sugiro que você possa vir pela manhã. Se você é casado, tem filhos pequenos, vem o marido de manhã, aí a esposa vem no final da tarde, às 18 horas, olha que legal, já que não pode as crianças estarem conosco, o casal pode se revezar na participação do culto presencial, para Deus poder ministrar o seu coração aqui conosco também, tá joia? A recomendação é que 60 anos acima fiquem em casa, crianças menores de 10 anos também fiquem em casa, os demais que não têm nenhum tipo de comorbidade, pode estar conosco aqui para celebrar presencialmente com todas as medidas de segurança. E terça-feira, pastor, como é que vai ficar aqui nessa terça-feira tão bonito, tão gostoso, nossos visitantes que costumam vir na terça-feira conosco? Atenção, na terça-feira nós teremos também um horário especial, às 19 horas e às 20 horas. 2 horários para você, às 19 até às 19h50, no máximo, e depois nós teremos um intervalo ali de 10 minutos para poder higienizar esse espaço, fazer a transição de pessoas, e depois às 20 horas nós começaremos a segunda celebração, tá bom? Então você pode escolher. Eu queria sugerir aos membros
membros da igreja que viessem na celebração das 19 e deixasse às 20 horas para os visitantes, como já é habitual, porque nós temos muitos visitantes nas terças-feiras aqui conosco. Tá joia? Então, só quero dar um último recadinho nessa câmera de cá. Preste atenção, rapidamente, você, da terça-feira. Como que funciona as celebrações? Elas serão reduzidas, mais dinâmicas, elas terão duração média de 45 minutos. Mas às 20 horas nós teremos a celebração híbrida na internet e aqui nesse lugar presencial. Então, você que está na sua casa e não pode vir, por causa da sua idade ou da sua condição de saúde, não se preocupe, você continuará nos mesmos horários nas celebrações, tanto domingo como de terça, para poder participar conosco de tudo que acontece aqui, e as crianças continuarão sendo ministradas com uma celebração especial para os pequeninos, no domingo às 19h30 e na terça às 20 horas. Os demais que podem vir, novamente, agenda aí, domingo, 9, 18, 19h30, eu espero você, e na terça-feira, às 19 e às 20, para a gente poder celebrar o nome de Jesus aqui nesse lugar, com toda a segurança que nós vamos providenciar para você. Não esqueça a sua máscara, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vamos adorar o Senhor, te vejo domingo, te vejo terça, em nome de Jesus. Somos filhos de Deus, em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Não há outro Deus, e não há outro Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh.
Em teu nome, Senhor, as muralhas não resistirão. As muralhas do medo, da angústia, da ansiedade, ó Senhor, em teu nome, Deus, nós declaramos que estão rompidas. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. E nada resistirá, Senhor. E nada resistirá, Senhor. Amém, 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 glória a Deus. Obrigado, equipe de louvor, por esse momento maravilhoso. Que bom, meus irmãos, eu estou muito feliz. Eu espero que você também esteja muito feliz com a notícia de que nós voltaremos a termos encontros presenciais. É lógico que seguindo todas as normas de segurança, de distanciamento que a gente precisa ter aqui dentro, mas meu coração já está muito alegre para a gente ver essa igreja em festa domingo, te receber aqui. Pela primeira vez você vai ver a nossa igreja toda reformada, toda a reforma que ela passou. Vai ser muito bonito ter você aqui junto com a gente. Então nós esperamos você aqui domingo. E só fazendo uma correção, que o domingo, o culto pela manhã é das 10 às 11. Ou seja, estou só fazendo essa correção que o pastor falou às 9h30, mas é das 10 até às 11. Então, não se preocupa com o almoço, pode vir que vai ser um culto reduzido até às 11 horas. Você já vai estar liberado, mas vai ser um prazer te receber aqui para a gente festejar o nome do Senhor Jesus juntos, amém? Quero falar hoje um tema muito interessante que Deus falou no meu coração para trazer hoje para você. Espero que Deus também possa ministrar o seu coração, que tem a ver com as guerras, com as lutas, com as batalhas que nós travamos em nossa vida. Eu não sei você, mas eu já me encontrei já em várias batalhas, em várias guerras internas, em várias guerras com o meu próprio eu, às vezes problemas também externos que às vezes nós encontramos durante a nossa vida, mas algo que eu preciso frisar para você é que as batalhas fazem parte da nossa vida. A guerra, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte porque Cristo mesmo já disse que no mundo tereis aflições, ou seja, os problemas fazem parte da nossa vida. Mas o que eu venho trazer aqui hoje, essa noite, que o Senhor falou no meu coração, tem a ver com como nós agimos durante uma batalha. Como nós correspondemos, de que maneira eu e você podemos corresponder a uma guerra. Qual tem sido a nossa resposta? Como nós temos reagido? Será que nós temos buscado por força própria? Será que nós temos buscado trazer um empenho total nosso, esquecendo de Deus em nossas guerras? Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei se é uma guerra interior, eu não sei se você às vezes está passando por algum problema dentro da sua casa, talvez com a sua empresa, né, com toda essa crise que nós infelizmente estamos passando. Eu não sei quais têm sido as suas batalhas, mas nós precisamos frisar de que todos nós estamos devidamente participando de guerras diariamente. Diariamente eu e você temos um leão para vencer. Diariamente eu e você temos uma muralha para termos a fé de que ela vai cair. Todos os dias, quando nós levantamos a nossa cama, nós temos um desafio de passar o dia confiante em Deus de que as coisas, por mais que não estão boas, elas estão cooperando para algo melhor lá na frente. E isso é o que eu quero tratar com você, seguindo o texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Então nós vamos conversar hoje a respeito de um período em que Josafá governava o povo de Judá. Então o povo de Judá estava sendo governado por Josafá, um rei que ele seguiu os planos de Deus, seguiu os desígnios de Deus, ele fez aquilo que agradava ao Senhor.
Então, o Senhor se agradou disso e trouxe ricas bênçãos sobre a vida de Josafá e do povo de Judá. Mas não foi assim, tão simples, tão fácil. O reinado de Josafá não foi apenas as 1000 maravilhas. Como tudo em nossa vida, como todos os reinados que tem descrito na palavra de Deus, esse também foi um reinado que passou por suas dificuldades. Josafá também teve as suas guerras, Josafá também teve os seus problemas, Josafá também teve obstáculos durante o seu reinado. Mas o que eu quero tratar aqui com você, como eu já disse, é como nós vamos lidar com essas guerras. E Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, ele pode nos ensinar muita coisa. E a primeira coisa que ele nos ensina, esse texto, em 2 Crônicas 20, vai aparecer na sua tela, é: a guerra vem. Não adianta fugir. Não adianta achar que a sua vida vai ser apenas um mar de rosas, vai ser aquela coisinha frufruzinha, tranquila. As guerras vão vir, meus irmãos. As guerras, elas existem. As guerras, elas vão vir ao nosso encontro, os problemas existem para nos moldar, para lapidar a nossa fé, para mostrar se existe em nós, sim ou não, confiança ou fé em um Deus. Ou seja, é imprescindível isso em nossa vida. A guerra vem. E como nós podemos entender isso no texto de 2 Crônicas, capítulo 20? Basta você ler o versículo 1 e o versículo 2, e vai aparecer na sua tela para você ler junto comigo. 2 Crônicas 20, primeiro e segundo versículo. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Egede. Meus irmãos, imagina você, e aqui na verdade começou o versículo 1 dizendo: depois disso. O que tinha acontecido antes então? Depois disso o quê? Josafá tinha acabado de instituir juízes por toda Judá. Josafá tinha acabado de tirar altares que faziam culto a outros deuses. Josafá tinha acabado de fazer uma reforma no reino de Judá. Josafá tinha acabado de deixar as coisas do jeitinho que elas deviam estar. Josafá tinha acabado de organizar todo o reino de Judá. Ou seja, estava tudo muito bom. Estava tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito. As coisas estavam acontecendo. Eu não sei você, mas isso me lembra fevereiro, né? Aqui na nossa comunidade nós tivemos o Despertai. A nossa igreja estava começando a avançar de uma maneira organizada, havia um calendário todo preparado para esse ano, havia tantas coisas que nós tínhamos preparado, a nossa economia do Brasil estava em alta, ela estava subindo, ou seja, as coisas estavam melhores, as coisas estavam melhorando, as coisas estavam caminhando para um período melhor, um período de colheita, um período gigantesco aos nossos olhos, que nós falávamos: agora é a hora. Mas era esse sentimento que Josafá também tinha. Agora é a hora. Eu organizei tudo, eu fiz tudo, agora é a hora. Então, quando ele está em Jerusalém, tranquilo, só esperando as coisas acontecerem, ele recebe a notícia de que um exército enorme estava marchando contra ele. E aí a gente recebe a notícia, e a gente começa a ver que o Covid já não é mais algo, uma realidade apenas na China, mas já começa a se alastrar pela Europa, começa a se alastrar pela América do Norte, começa a se alastrar pela América do Sul, e então chega ao nosso Brasil, e hoje nós estamos aqui, com a graça de Deus nós estamos aqui, até aqui Ele nos sustentou, até aqui Ele nos ajudou, mas a batalha veio, meus irmãos, e a questão é que nós vivemos em um mundo, a nossa mente ela é tão fechada que nós acreditamos que as batalhas não devem existir. E quando vem o primeiro problema, talvez quando chegou esses noticiários de que teríamos que entrar em distanciamento social, de que talvez a sua empresa teria que ficar fechada por 1, 2, 3, 4 semanas, 2 meses, não sabemos, e talvez não abrir mais. Quando chegou o período da batalha, algo dentro de você tremeu. E a questão aqui é, quando você recebeu essas notícias, quando você estava no meio dessa batalha, qual foi a sua resposta? Está aparecendo agora na sua tela. Qual foi a minha
a sua, qual foi a nossa resposta diante de todos os problemas que nós encontramos? Josafá acabou de receber uma notícia alarmante, de que um enorme exército vinha contra ele. Eu e você recebemos algumas notícias, que talvez a sua empresa ela teria que fechar, talvez você teria que reduzir, ou até mesmo mandar embora alguns funcionários. Talvez a sua renda ia ser reduzida, talvez você foi um daqueles que foi mandado embora, pois a sua empresa já não estava caminhando bem, onde você trabalhava. Talvez você encontrou um problema que você não encontrava antes, que foi ficar longe de pessoas, não ter mais relacionamento, não ter mais contato, não ter mais o tete a tete, ficar em casa e correndo aqueles noticiários, aquelas coisas ruins que estavam acontecendo no mundo inteiro e começou a chegar ao nosso país. Qual foi a tua resposta nesse momento? Como nós temos correspondido ao que está acontecendo hoje no mundo? A nossa guerra não acabou. De fato, essa guerra contra o Covid, ela ainda não acabou. De fato, a nossa guerra contra uma economia que estava em crescente, mas agora está em decrescente, está uma curva voltada para baixo. Talvez a nossa guerra agora para levantar os nossos negócios, talvez ela não vai acabar. Talvez a guerra de uma doença, talvez a guerra de um diagnóstico que você recebeu há alguns anos atrás, voltou a ser diagnosticado em você agora, e você está tendo que lutar contra isso novamente. Tantas coisas que nós lutamos, que nós batalhamos, que nós encontramos como obstáculos. Qual tem sido a nossa resposta? E eu vi diversas respostas durante essa quarentena. Eu vi respostas de pessoas desesperadas, eu vi respostas de pessoas que talvez não queriam acreditar que tudo isso estava acontecendo. Eu vi respostas equilibradas de pessoas sábias. Nós vimos tantas respostas, tantos debates, tantas saídas, tantas decisões a serem tomadas. Mas eu não quero saber aquilo que nós escutamos, eu quero saber aquilo que você escutou. Aquilo que você respondeu, aquilo que você decidiu, aquilo que você está decidindo hoje, aquilo que você está fazendo hoje para lutar as suas batalhas. Quais têm sido as nossas respostas? Como nós temos correspondido a um mundo onde nós encontramos obstáculos e dificuldades todos os dias? O texto em 2 Crônicas continua, e no versículo 3 e versículo 4 diz assim: Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Quantos de nós não tivemos essa reação? Quantos de nós, quando nós nos deparamos com problemas, obstáculos, dificuldades, talvez a nossa primeira reação seja o medo. Talvez a tua reação tenha sido medo. Talvez você se espantou com o que estava acontecendo, ficou com medo, então a ansiedade começou a tomar conta do seu coração, e a ansiedade começou a trazer pensamentos ruins à sua mente, e então essa ansiedade começou a se tornar uma depressão, e essa depressão começou a se tornar uma angústia tremenda que você sente. Qual tem sido a tua resposta? Como você tem correspondido? Será que nós temos ficado amedrontados igual Josafá? Mas isso é apenas o começo do versículo 3, porque olha o que ele continua dizendo. Por mais que ele ficou amedrontado, ele pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. A resposta de Josafá, meus irmãos, é uma resposta que eu e você temos que dar todos os dias, mas que infelizmente nós temos fugido dessa resposta. Qual foi a primeira resposta que Josafá teve ao receber essa notícia? Foi preparar um exército, foi verificar o seu potencial de armamento, foi verificar quantas pessoas ele tinha ao seu dispor para poder lutar ao seu favor, foi especular quem era esse exército, quanto era o exército inimigo. A primeira resposta de Josafá foi pedir orientação ao Senhor. Meus irmãos, quantos de nós temos dado essa resposta? Quantos de nós, durante essas semanas que nós ficamos reclusos nas nossas casas,
Alguns continuaram trabalhando, mas tiveram algumas atividades reduzidas. Enfim, eu não sei a tua realidade, mas quantos de nós demos essa resposta para a guerra que enfrentamos todos os dias? Quantos de nós buscamos orientação do Senhor? Quantos de nós consultamos a vontade de Deus para aquele momento? Quantos de nós fomos ao nosso quarto e então começamos um momento de oração que não durou apenas um dia, mas tem durado até hoje, e você tem escutado e visto e experimentado a resposta de Deus na sua vida? Quantos de nós nos consagramos durante esse momento para entendermos e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Meus irmãos, o grande problema, eu já falei, que não é a guerra, mas é como nós lidamos com ela, como nós lutamos ela. E em Josafá eu encontro um exemplo para mim, e eu espero que seja um exemplo para você. Um exemplo de um homem que, ao receber uma notícia alarmante que poderia trazer desespero, e sim, ele ficou amedrontado. Faz parte nós nos assustarmos, meus irmãos, faz parte nós termos medo. Isso é parte do instinto de proteção humana, sentir medo. Quando tem algum perigo, você então, o medo te deixa em alarme, o medo te deixa alarmante, o medo te deixa em total, como se você ficasse assim, um barulhinho, você já falou, opa, tem uma coisa errada. O medo te traz essa sensação, ele aflora e aguça a sua audição. Ou seja, faz parte do instinto humano sentir medo. Mas o que nós devemos pensar neste momento e refletirmos é a nossa resposta a essas batalhas, a nossa resposta ao que o inimigo vem semeando e trazendo contra nós. A nossa resposta quanto a essas guerras, ela é uma resposta de medo ou uma resposta de confiança? Josafá deu uma resposta de confiança. Sim, ele ficou amedrontado, mas ele consultou ao Senhor. Ele sabia que o nosso Deus era o Deus da guerra, era o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Ele tinha essa convicção em seu coração, e ele sabia que só havia um lugar para se buscar resposta, e haveria apenas uma única resposta, apenas no Senhor. E quantos de nós temos buscado a resposta em frases, pensamentos humanos, em noticiários, em pesquisas, em artigos? Não que isso seja fútil, não que isso seja ruim, cientificamente isso é bom, mas para as nossas guerras, para a nossa vida, para lutarmos as batalhas que enfrentamos todos os dias, existe uma única e maior e sobre todas as respostas, e ela só está em Deus. É só nele que há a resposta para as nossas guerras, só nele que há a resposta para as nossas batalhas. O que eu quero te perguntar, meu irmão, é isso essa noite: qual foi a tua resposta? Porque como você correspondeu a este momento que nós vivemos, e ainda estamos vivendo um pouco dele, de isolamento social, de coisas ainda fechadas, sem podendo abrir, ou abrindo parcialmente, em horários reduzidos, esse caos que nós temos vivido na economia, esse caos sanitário, tudo isso que nós temos vivido. Qual tem sido a tua resposta? Porque a tua resposta vai dizer como você vai lutar essa guerra. Se a tua resposta é confiar em mente humana, em mãos humanas e força humana, a sua resposta, sabe o que vai acontecer com ela no primeiro dia de batalha? Ela vai cair. Ela vai se esgotar. Essa resposta, ela vai se diluir. Porque o ser humano, ele é falho, o ser humano, infelizmente, ele é frágil, nós somos fracos, e nós, por nós mesmos, não conseguimos resistir às batalhas, às guerras, às dificuldades que a vida nos opõe. Mas, se você foi buscar a tua resposta de como reagir às batalhas e às guerras e aos problemas da vida no Senhor, você já andou um baita de um caminho. Com certeza a tua resposta vai ser sólida. Com certeza a tua resposta não vai ser de eu acho, talvez, quem sabe, e se. Com certeza a tua resposta vai ser: eu tenho certeza de que essa batalha não é minha. E é isso que eu quero falar com você também, está passando na sua tela agora, que a luta não é nossa.
quando nós buscamos a resposta no Senhor, o Deus dos exércitos, para as batalhas, para os problemas e para os obstáculos, nós então entendemos e temos a convicção em nosso coração de que a batalha não é sua, não é minha, ela não é nossa. E como que você pode provar isso, Tanner? O texto continua dizendo, depois que Josafá, ele convocou esse jejum em toda Judá, e então ele começa a fazer uma oração em público ao Deus do Altíssimo, e todos estão reunidos em Jerusalém ali, e então começa um momento fervoroso de oração, de adoração, de busca pela resposta do Senhor, todos juntos, e eu não vejo a hora disso acontecer, todos nós aqui juntos, buscando a Deus resposta para esses momentos, para dias melhores. E olha só o que está escrito em 2 Crônicas, 20, do 14 ao 17, vai aparecer na sua tela, leia comigo. O Espírito do Senhor então veio sobre um homem ali no meio, seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá, escute Sertanópolis, escute igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, escuta todas as cidades que estão nos assistindo aí, escute neste momento que o Senhor tem para falar ao seu coração. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, não fiquem desanimados porque a economia está mal, não fiquem desanimados pois estamos passando por uma crise sanitária, não fiquem desanimados pelas doenças, não fiquem desanimados, pois essa batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, versículo 16, marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando todos os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém, povo de Sertanópolis. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Você consegue entender que fé que tem que ter um homem que vai liderar o seu povo em direção a uma luta que ele foi chamado para não lutar, apenas para ficar parado? Se falassem para você não fazer nada hoje, apenas confiar em Deus, eu tenho que te dar uma bela de uma notícia. Se você foi buscar a resposta de como agir nesse momento em Deus, com certeza você vai ficar parado. E você vai confiar que Deus já agiu, já está agindo e continuará agindo por meio de nós, através de nós. Mas, infelizmente, se a sua busca por respostas tem sido em força, em capacidade e intelecto humano, isso vai diluir. Você não é capaz de acreditar que isso aqui é possível. Só é capaz de acreditar que não se precisa fazer nada aqueles que confiam em um Deus altíssimo, em um Deus que é poderoso, em um Deus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entenda que não é para marchar semana que vem. Amanhã bem cedo ao você acordar, você vai tomar posição, aonde você estiver, se é na sua casa, se é perante uma enfermidade, se é perante a sua empresa, aonde você estiver, você é convocado a tomar posição e fazer o quê? Confiar em um Deus, e um Deus que diz para você, que diz para mim, que diz para nós que a guerra não é sua, mas ela é minha. Através desse profeta, através desse homem, boca de Deus no meio do povo de Judá, Deus disse: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Se você crê que Deus já trouxe livramento sobre a tua vida, sobre a vida dessa cidade, desse país, sobre a vida deste mundo inteiro, diga um amém na sua casa aí. Amém, igreja, os que estão aqui, pessoal? Amém? Amém. Amém. Deus já trouxe o livramento, porque a batalha não é sua. A batalha não é minha, ela não é nossa, mas ela é de Deus. E meus irmãos, o que acontece? O que acontece quando nós decidimos lutar as nossas batalhas dessa maneira? Porque se a nossa resposta é consultar o nosso Deus, Josafá consultou a Deus. A resposta que ele teve de Deus agora foi o quê? Confie de que a batalha não é sua, a batalha é minha. Apenas vão
vão e façam o que vocês precisam fazer. Fiquem parados, faz a parte de vocês que do resto cuido eu. Se nós decidimos viver dessa maneira e lutar as nossas guerras desta maneira, entendendo que ela pertence a Deus, primeiramente, é lógico que eu e você temos responsabilidade. Eu não quero falar aqui que você não precisa fazer nada, porque Josafá precisou fazer algo, precisou buscar ao Senhor, precisou confiar em Deus, ele precisou se colocar diante e disposto para fazer a vontade de Deus. É necessário quebrar o teu orgulho, é necessário quebrar o teu ego, é necessário trazer o teu coração à humildade. Sim, nós precisamos fazer muitas coisas, mas quando chegarmos no dia da batalha e quando nos depararmos com ela, se a nossa resposta foi buscar a Deus, e nós então entendemos que a resposta dele agora para o nosso coração é: fique parado, não faça nada, que a batalha é minha. Meus irmãos, vai aparecer agora na sua tela aí, que a guerra se transformou em bênção. Quando eu e você confiamos nesse Deus dos exércitos, que traz o livramento para o nosso coração e para os nossos obstáculos e para a nossa vida, nós entendemos que toda guerra, todo problema, todo obstáculo, tudo aquilo que nós encontramos de dificuldade, no final se transforma em bênção. Sabe aqueles limões que você pega pela sua vida, que são meio azedinhos? O pastor já falou isso algumas vezes aqui na nossa comunidade. Deus, ele vai lá e transforma numa limonada. Sim, a guerra vem, é necessário que devemos dar uma resposta para esses problemas, para essa guerra. É necessário entendermos que a resposta de Deus para o nosso coração é que a guerra não é nossa, mas é dele, e o que o principal a gente já fez, que foi entregar nas mãos dele. E o resultado desse processo de buscar a Deus, escutar a sua voz e fazer a tua vontade, transforma os nossos problemas, transforma tudo aquilo que nós enfrentamos de ruim, de guerras e batalhas hoje, em bênção lá na frente. Afinal, Romanos 8:28 já disse que todas as coisas, todas não quer dizer apenas as coisas boas, todas não quer dizer apenas as coisas que nos agradam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e fazem a vontade de Deus. Tudo. As batalhas cooperam para crescimento, os obstáculos cooperam para forjar mais fé em você, para que mais fé seja gerada em seu coração, mais dependência de um Deus que não perdeu o controle. Talvez muitos humanos perderam o controle sobre essa situação, talvez muitos políticos perderam a cabeça, talvez muitos países perderam a economia, mas o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, ele não perdeu o controle sobre todas as coisas, e ele te chama neste momento para confiar e entender que essa batalha que você está passando, eu não sei qual que é, eu não sei o que você está passando dentro da sua casa, na sua empresa, no seu íntimo, em você consigo mesmo, eu não sei o que você está passando, mas essa batalha, ela está cooperando para um crescimento. Basta você dar uma resposta de confiança, basta você responder ao nosso Deus com confiança na vontade dele. Porque quando nós respondemos com confiança, meus irmãos, as coisas acontecem. Eu vou ler rapidamente, não vai aparecer na sua tela, que eu vou ler rapidamente o que aconteceu com esse povo, depois que eles acreditaram. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode se posicionar aqui, que nós vamos finalizar hoje com uma canção de agradecimento a Deus por ter vindo com nós nessa guerra. Lembra que o profeta, esse homem de Deus, falou o quê? Tomem posição e fiquem parados. Confie de que essa guerra, ela pertence a Deus, não pertence a você. E então Josafá marchou com o povo, e olha o que diz do versículo 18 até o versículo 30. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, escutem, povo de Sertanópolis, creiam no Senhor seu Deus e permaneçam firmes, creiam em seus profetas e terão êxitos. Depois de
consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão. Olha isso, meus irmãos. Eles estavam adorando, e neste momento o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados no monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podiam enxergar. Não escapou nenhum só dos seus inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram quantidade gigantesca de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente de muitos alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre ele, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Quando nós entendemos e correspondemos àquilo que o Senhor traz sobre a nossa vida, dizendo: ei, a luta não é sua, ela é minha. É isso que acontece. A palavra diz que no versículo 26, que eles então se reuniam no vale de Beracá para louvar ao Senhor. Beracá é o lugar que significa bênção, lugar de adoração, lugar de louvor. Esse é o significado deste vale. Meus irmãos, entenda que no final de toda a guerra que você entrega na mão de Deus, pode ter certeza que tem um vale Beracá te esperando. Tem o vale da adoração, tem o vale do agradecimento, tem o vale da bênção, porque se lembre que todas, exatamente todas as coisas cooperam para o seu bem. Você não entende hoje o porquê dessa guerra, você não entende hoje o porquê dessa batalha, você não entende até hoje porquê que esses inimigos, porque tudo isso está vindo contra você. Talvez até hoje você não entendia, mas a palavra de Deus talvez está vindo ao seu coração agora, porque Ele quer produzir fé, que Ele quer produzir confiança, Ele quer produzir dependência de você em meio às guerras. Entenda que não é parar de ter guerras, entenda que não é mais ter guerras, mas é como devemos lutá-las. Se a minha forma de lutar, a tua, se a nossa forma de lutar, as nossas batalhas e as nossas guerras for correspondendo à resposta de Deus, que é confiando de que Ele está soberano sobre todas as coisas e confiantes de que Ele está agindo ao nosso favor, a nossa maneira de lutar as guerras vão ser assim, confiantes, talvez com um pouco de medo no começo, mas confiantes de que o Deus Todo-Poderoso já está confundindo os nossos inimigos, de que o nosso Deus Todo-Poderoso já está derrubando os inimigos, já está derrubando as muralhas, já está trazendo toda essa guerra, todo esse mal em bênção. Mas se eu e você não entendemos que a nossa única maneira de lutarmos todas as guerras da nossa vida é permanecermos parados, fazendo apenas aquilo que o Senhor ordenou para mim e para você, se nós não confiarmos e não termos fé nisso, nós lutaremos de maneira errada. Meus irmãos, mas se eu e você fizermos como Josafá e toda Jerusalém fez, que foi confiar de que Deus estava à frente, enquanto eles marchavam contra os inimigos, eles adoravam, engrandeciam o amor de Deus, engrandeciam o poder de Deus, o Senhor dos exércitos. Se a nossa resposta e a nossa maneira de lutar as nossas guerras e batalhas for assim, pode ter certeza que hoje você está em um ambiente hostil,
mas Deus vai te colocar sobre o ambiente de bênção, porque você está entregando nas mãos dele. E eu não quero terminar essa celebração de uma maneira muito quietinha. Para quem me conhece sabe que eu gosto de barulho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de alegria. E meus irmãos, essa noite Deus está trazendo livramento à tua vida. Essa noite Deus está derramando sobre a tua vida uma fé abundante, que vai trazer em você confiança para lutar a guerra que não é sua. Realmente lutar como? Ficando parado, confiando de que Ele está fazendo na sua vida e Ele está agindo. E eu quero terminar essa celebração com você, agradecendo porque Deus se lembrou de nós, agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos permitiu viver dias de reclusão social, mas domingo nós estaremos juntos, marchando contra o império das trevas, juntos nesse salão. Nós juntos vamos estarmos aqui, agradecendo a Deus por cada batalha que Ele colocou nesse período em nossa vida, agradecendo sim, porque essas batalhas estão se tornando em bênçãos, porque essa batalha está se tornando em momentos felizes e alegres, em momentos bons de crescimento. Por isso eu não quero terminar este momento triste, eu quero terminar de uma maneira alegre. Se possível, fique de pé aí na sua casa, que nós vamos louvar ao Senhor agora com todo o nosso ser, agradecendo, porque assim como Josafá, e como toda Judá, como toda Jerusalém teve o livramento, eu e você podemos agradecer ao nosso Deus hoje, porque as batalhas vêm, as guerras existem, mas existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que nos chama a confiar nele, a depositar as nossas esperanças nele. E com certeza nós cantaremos essa canção com fé e confiança em nosso coração, de que Ele já venceu a batalha por nós, amém? Preparados aí, pessoal? Vamos louvar ao nosso Deus agora. Antes eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem colocado batalhas e guerras em nossos corações, tem colocado batalhas e guerras sobre a nossa frente, mas nós temos a convicção e a fé, e nós já te agradecemos, porque nós lutamos as nossas batalhas assim, dando graças a Ti, porque o Senhor está à frente, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor já disse que a batalha é sua, que a guerra é sua, ela não é nossa. O Senhor espera de nós fé, o Senhor espera que nós correspondemos com confiança, com alegria, com gratidão em nosso coração, porque hoje podemos estar em um ambiente hostil de guerra, de inimigos, mas amanhã estaremos no vale da bênção, no vale da adoração. Por isso produz em nós, Pai, gratidão, amor pelo Senhor, Pai. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Por isso lute as suas batalhas dessa maneira, lute as suas batalhas assim, meus irmãos. Lute sua batalha assim, dando graças a Deus, porque Ele tem te dado força e tem te sustentado. Que Deus possa te abençoar com essa última canção. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus e Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Deus, Cristo, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua presença, pelo Teu sustento e por Senhor ter mudado a nossa história, por ter mudado a nossa vida e sempre para melhor, sempre para o nosso crescimento e para a glória do Senhor. Nos leve em paz e em segurança e que Tua graça e a Tua bênção esteja sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, hoje e para sempre. Amém. Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua história, Deus mudou a nossa história. Te vejo domingo às 9, às 18 ou às 19h30. Até lá, Deus abençoe.